da mensagem de hoje é a escola missionária, o caminho para a missão. Certa vez, encontrei com o irmão, ele me disse, perguntei para ele, quantas pessoas você já conseguiu trazer para Jesus? E ele me disse, ainda não. Essa é a realidade de vários de nossos irmãos, as nossas igrejas, e ainda não foram muito bem preparados para pregar o Evangelho. Outro dia, o pastor pregando em nossas igrejas, ele fez uma reflexão com a igreja acha que é o pastor que deve pregar, é o pastor que deve visitar, fazer tudo. E ele disse, irmãos, nós temos 500 pessoas, é impossível o pastor visitar todo mundo. É impossível o pastor ser um pregador, dar estudo bíblico para todo mundo e visitar todo mundo. Abramos as nossas Bíblias, Atos 19, versículo 9 e 10, diz assim: mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou-lhes a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Primeiro, Paulo ele vai pregar na escola de Tirano. Ele prega todos os dias durante 2 anos. Diz que todas as pessoas da Ásia ouviram acerca da palavra de Deus. Primeiro ponto, Paulo aprendeu com Cristo. O próprio Cristo ensinou a Paulo, quando ele apareceu no caminho para Damasco. Quando Paulo ele se retirou ali para o deserto, ele aprendeu, ele teve um preparo espiritual. Paulo, ele conhecia a palavra de Deus, ele teve um preparo da palavra de Deus. Jesus estabelece a sua escola missionária. 3 passos ele estabelece quando ele chama os 12 discípulos. Primeiro, ele ensina a palavra de Deus. Jesus diz, hoje se cumpriram as Escrituras. Ele abre as Escrituras e ele ensina a palavra de Deus. Jesus, ele ensina a pregar. Um certo homem diz, nunca jamais se viu um homem pregar como este homem. E Jesus, aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 1 e depois do 5, ele envia os discípulos de casa em casa. Nós, pastores, não podemos levar no ministério de vocês a carga de uma igreja e fazer o trabalho por 500 membros. Como o pastor Claudio Mar disse, você não pode visitar 500 pessoas, você não vai dar conta. É colocar as 500 pessoas, preparar essas 500 pessoas para fazer o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou a palavra de Deus, o pastor precisa ensinar a palavra de Deus. Jesus ensinou a pregar. O pastor deve ensinar cada membro a saber pregar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho eterno. E o pastor, ele precisa ensinar na prática, a levar os membros a irem de casa em casa, porque foi a parte mais importante da missão de Cristo, quando ele colocou os discípulos para sair da teoria e dizer, precisamos fazer, e ele colocou, vamos fazer. Colocou em prática os discípulos em missão, indo de casa em casa e de 2 em 2. O Espírito de Profecia tem uma reflexão muito importante que diz assim, Serviço Cristão, página 10, nem todos podem ir como missionários para terras estrangeiras, mas todos podem ser missionários em sua própria família e na vizinhança. Nós temos 22 milhões de membros em média na nossa igreja mundialmente. Se cada membro for bem preparado para a missão, nós poderemos ter 44 milhões de membros. Nós podemos duplicar, aumentar 100% a nossa igreja. O pastor precisa ter esse foco. A sua missão é a missão de Cristo. A missão de Cristo foi preparar os discípulos para ir, para o ID, para fazer discípulos.
para pregar, para ensinar a palavra, para conhecer e amar a palavra, para ir de casa em casa. A visitação é uma missão, irmãos, de todos os membros. O pastor jamais vai conseguir visitar tantas pessoas, mas ele pode ensinar toda a igreja, a cada membro visitar uns aos outros. O pastor pode preparar cada membro para ensinar a palavra de Deus. Ele pode ensinar cada membro a ir em dupla missionária para fazer o trabalho missionário. E a igreja vai duplicar em todos os lugares, se nós aplicarmos o método da escola de Cristo. Não sei se temos ainda tempo, mas a escola missionária foi aplicada e estabelecida no Antigo Testamento por Samuel, quando ele ensinou os profetas a ensinar a palavra, a pregar os sacerdotes e os profetas na famosa escola dos profetas. Paulo estabeleceu aí um conceito muito importante de pregar na escola de Tirano. E assim, meus irmãos, Eclesiastes 10:10 nos diz que o machado precisa ser afiado. A nossa igreja precisa afiar cada membro para a missão, para que nós possamos alcançar as 8 bilhões de habitantes que nós temos no planeta Terra. E nós temos urgência nessa missão. Quantos gostariam nessa tarde de preparar cada membro para a missão, seguindo o exemplo de Cristo, de ensinar a palavra de Deus, e ensinar a pregar, e ensinar a ir de casa em casa? Levante a sua mão. Deus abençoe a todos. Amém.